Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 13, do versículo 16 ao versículo 20. Em verdade eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreendeis essas coisas, bem-aventurados sereis se as praticardes. Não falo de todos vós, sei os que escolhi, porém é necessário que se cumpra o que diz a Escritura. O que come o pão comigo levantará o seu calcanhar contra mim. Desde agora vou-los digo, antes que suceda, para que quando suceder, creiais que sou eu o Messias. Em verdade eu vos digo, que quem recebe aquele que me enviar, a mim recebe, e o que me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, diante deste proceder da palavra de Deus, diante do anúncio do Evangelho, diante do exemplo do nosso Senhor, diante da busca de caminhar com Jesus, Ele hoje nos pede para imitá-lo, imitar os bons exemplos e assim daremos bom exemplo. E essa pergunta ecoa no nosso coração. Será que eu dou bom exemplo em minha casa, dou bom exemplo de ser cristão lá no meu trabalho, lá na escola, lá onde eu estou, aonde eu estou participando? Este bom exemplo nós temos que ter uma coisa muito importante no nosso coração, a humildade. E é o que o Senhor nos apresenta diante de uma ação que o inimigo nos oferece a praticar, onde que Judas pratica o mal diante do querer ter o dinheiro. Foi ofertado para ele dinheiro para entregar ao seu mestre, e ele ainda na dúvida que Jesus era o seu mestre, ele entrega Jesus ali por 20 moedas de prata. Mas depois ele joga até fora porque ele vê a bobeira que ele tinha feito, mas ele reage de uma forma errada, ele tira a própria vida. Sendo que o teu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está ali para nos perdoar, para nos ensinar. E ali, meu irmão, ele ensina a ter essa humildade no coração. Diante da situação, como você reage? Então, procurando imitar o nosso Senhor hoje, procurando dar bons exemplos como nosso mestre, quando a pessoa olhar para você e dizer assim, esse é cristão, este sim tem Jesus no seu coração, este procura ter humildade, este busca o perdão, este busca a reconciliação com Deus, este se coloca como um pecador, não fica só julgando e condenando os outros, mas ele procura corrigir o seu eu. E neste entendimento, vamos ler um pouquinho dos ensinamentos da igreja, irmãos. Como diz o diário bíblico aqui, neste evangelho somos projetados na quinta-feira santa, voltamos lá atrás, na qual Jesus lava os pés dos apóstolos. Após realizar o gesto, ele dá o sentido dizendo que o servo não é mais do que o seu senhor. O servo é chamado a aprender e a imitar o que o Senhor fez. O gesto lava-pés indica o tipo de exercício de poder Jesus quer que os discípulos pratiquem, o serviço da humildade e desinteressado. Aqui já também no nosso livro de estudo, onde que está o nosso Dr. Scott Hahn e Kurt Smith, está dizendo também no ensinamento assim, o exemplo. Jesus diz com palavras o que já tinha expressado em ações. Nós devemos imitar suas ações, que nos ensina como amar e honrar o nosso Pai Celestial. Irmãos, por que eu li esses ensinamentos? Porque está dizendo para nós, bem claro, nós temos que dar o exemplo, vindo do exemplo do nosso Senhor. Porque ele fez isso que veio do exemplo do Pai, imitou o Pai está nele, ele está no Pai. Então, para que eu e você seja cristão e diga eu sou de Cristo, quando você se alterar, quando você ficar nervoso, quando dentro da tua casa tem aquela discórdia, aquela briga, quando você estiver lá na escola, como a gente teve ontem,
Eu trouxe esse pensamento aqui para a gente partilhar diante da palavra, né? A gente foi na escola como pais, escutou os diretores, né? Falou sobre os filhos, falou sobre como estava, vou falar geral, não vou citar, né? Falou sobre os filhos e estava acontecendo muita conversa, muita bagunça. E nisso, meu irmão, nós, todos os pais, ficamos apreensivos. E com certeza, né, passa no coração do pai a preocupação. O meu filho está no mau caminho, meu filho está dando mau exemplo. Falta de respeito com os professores. E você analisando tudo isso, eu pedi muito para Deus hoje em oração, Senhor, dai-nos um caminho da correção para que nós possamos dar bons frutos, né? Eu conversei já com meu filho, pedi mudanças, né? Algumas coisinhas que foi conversado. E eu tenho certeza que ele vai reagir de uma forma boa. Por quê? Porque estou em oração, busco dar bom exemplo para o meu filho, quero dar bom exemplo na correção, no perdão, na atitude. Eu peço para Deus isso. Se alguma vez eu dei conta testemunho para o meu filho, eu já pedi perdão para ele, já cheguei. Teve uma vez que nós fomos nos jogos, né? E lá quem estava apitando não apitou correto e eu fiquei nervoso, falei umas coisas. Depois eu pedi perdão para o meu filho, falei se não fiz correto. E hoje eu busco me corrigir, me controlar. Então, irmão, é isso, nosso dia a dia, nossa vida tem que ser corrigida como cristão. Se eu sou cristão, Cristo fazeria isso? É correto que nem ontem. Qual que é o fruto que eu estou dando para o meu filho na escola? Os professores estão lá para dar aula, não para ficar dando educação para os filhos. E foi falado isso. É doído? É, porque nós precisamos ouvir a verdade. E a verdade é para nos corrigir. A verdade não é para a gente se irritar, a gente ficar bravo. A verdade é para a gente corrigir nós. E se eu sou assim, eu tenho a humildade de aceitar a correção, aceitar que eu não sou perfeito, mas busco ser perfeito com Jesus, busco corrigir aquilo que não está certo. E hoje, irmãos, na oração, o que mais me veio foi o bendito celular. O bendito ocupação errada. O bendito está tirando a unidade da família. Está tirando o que era para estar em outra situação. Era para estar tendo diálogo, era para estar tendo perdão, era para estar tendo um bom exemplo. E hoje o que começa para nós? O meu eu, o que eu preciso mudar? Como eu devo reagir diante de uma situação? Dando um bom exemplo aqui que nós estamos vendo de Jesus. Esse bom exemplo é o quê? A humildade de todo dia você olhar lá no teu dia a dia, lá na tua vida, como que eu estou agindo? Será que eu busco a face de Jesus no meu coração? Quando eu vou corrigir algo, quando eu vou buscar algo dentro da minha casa, quando eu estou lá no meu trabalho, quando eu vou no mercado, quando eu caminho lá na rua, será que eu estou buscando dar esse bom exemplo de cristão, tentando imitar o meu Senhor? Será que eu reflito Cristo naquela conversa, nos bons tratos, no diálogo? Se eu errei, não façamos como Judas, façamos como Jesus nos ensina. A humildade, lavar os pés, reagir de uma forma de humildade, reconhecendo os teus erros. O nosso Senhor nos ensina a não tratar o mal com o mal, trata o mal com o bem, lavando os pés. Isso para nós traz uma simbologia grandiosa, irmãos. Grandiosa. O nosso mestre se rebaixando e dizendo: eu me coloquei aqui. Por que você não se coloca diante da tua vida? Será que eu sou o pecador? Será que eu peco ao ponto de condenar os outros e não olhar para dentro de mim? Se eu peco, por que o outro errou e eu não perdoo? Por que eu tenho que condenar o irmão? Por que eu tenho que viver julgando? Sendo que eu tenho que dar bons exemplos de Cristo. Perdoai 70 vezes 7. Lógico, irmãos, tem o perdão, tem a reconciliação, tem a confissão, tem os sacramentos e tem a mudança de vida com aquela pessoa. Talvez a pessoa não mudou, mas você vai dar bons exemplos, cumprimentando, tratando bem, não trate mal. Isso sim é ser cristão. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor, eu desejo hoje dar bons exemplos dentro da minha casa. Eu desejo hoje dar bom exemplo onde eu estiver. Eu desejo hoje, Senhor,
no meu coração a humildade, para que eu possa reagir como cristão diante de uma ofensa, diante de maus tratos, diante daquele lugar que eu não fui bem recebido, bem acolhido. Sabe, irmãos, é nessa hora que Jesus vai tomar conta do teu coração. Levanta a mão e fala assim: Senhor, começa agindo dentro da minha casa. Espírito Santo de Deus, vai trazendo para o nosso coração discernimento. De como reagir diante de maus tratos. O Senhor me colocava assim, diante de uma discussão, uma pessoa cabeça baixa, humilhada e muito em lágrimas. Mas o teu pensamento é: eu reagi errado, deveria ter avançado nessa pessoa, ter batido, ter brigado, eu fui covarde. Mas o Senhor está dizendo: não, filha, não, filho, você não foi covarde, você fez a tua parte. Neste momento, o teu silêncio e a tua humildade diante de um ataque mostrou para o maligno que Cristo habita no teu coração. E a humildade toma conta do teu coração. Por que Jesus está dizendo isso hoje, meu filho querido? Porque Ele está tirando o alívio do teu peito. Você que tinha isso no teu coração, como: eu sou um covarde, eu agi errado, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Porque você pediu a Deus que a presença dele estivesse na tua vida. E todo cristão, quando age assim, quem toma conta da tua situação é Jesus. Porque o meu advogado é o meu Senhor. Reze por essa pessoa e acredite, o peso que você tinha de covardia se transformou em um homem de Cristo, uma mulher de Cristo. E o maior corajoso não é aquele que tira a vida do outro, mas é aquele que dá outra face para ser batido, como Jesus. É o meu exemplo, é o teu exemplo. Olha para a cruz que está atrás de mim. Ele deu a outra face e falou: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E ele falou isso por mim, por você, irmão. Então, não se sinta mal quando isso acontecer. Fica feliz, porque você é um verdadeiro cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre como a gente faz, rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado